nosso terceiro episódio hoje do programa Imagem Segura. Superando barreiras e crescendo e escalando o seu negócio. É o tema que nós vamos conversar hoje. Nesse contexto, a ideia nossa é mostrar como escalar um negócio, os primeiros passos, né, e a lidar com os desafios, principalmente na área da inclusão. Muito feliz que a gente está com esses dois convidados, né, nesse episódio, falando dessa parte de planejamento, principalmente do planejamento de negócios, planejamento de recursos humanos, que é muito importante, e nessa parte também de gestão, da gente trazer essa contextualização do que é importante a gente se preocupar com tudo isso para trazer uma imagem segura. Então, muito feliz de ter aqui ao meu lado Janaína, uma amiga pessoal, né, que hoje é proprietária do Instituto Saberes, e com isso ela traz essa inovação de recursos humanos diferenciada, que a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, Janaína é diretora, entre tantas outras coisas, trabalha com RH, tem a responsabilidade em sua veia, né, responsabilidade social, e também é fundadora do programa PRO-PCD, né, que é o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiências no Mercado. E a gente acha super pertinente falar disso também. E o Atos, que é uma honra ter aqui ele comigo e com a Patrícia, meu amigo de infância, que me ajuda em tantas coisas e que também sempre está incentivando a gente a trazer essa fala, né, para esse mercado, essa inovação, sempre antenado na parte de marketing, e que também a gente pode contribuir com os outros nesse sentido, que é o nosso objetivo do nosso programa Imagem Segura. Muito bem, então este episódio hoje está de alto nível. Estamos até emocionadas, não é mesmo, Ana Paula? Com certeza, ficamos muito felizes, então, por estarem aqui conosco no nosso programa. Esse negócio nosso é uma iniciativa privada e desde já nós agradecemos por vocês concederem o uso de imagem de vocês aqui neste programa. E para você que já nos acompanha, já entendeu o que é o nosso propósito, levar para você, empreendedor, ou para você que deseja empreender, esse passo a passo, essa pavimentação de tópicos e assuntos que são importantíssimos para que você tenha uma empresa ou um negócio bem sucedido. E para isso, se você ainda não assistiu, assista os episódios anteriores, porque eu já falei para você que nós estamos no terceiro episódio, então o episódio 1 e 2 já está no ar, está na hora de você ir lá nas nossas plataformas e acompanhar o que temos já colocado para você ter uma boa informação no seu negócio. E nós já vamos começar com perguntas aqui para nossa tarde de hoje. Aliás, nós estamos gravando à tarde. Você que pode assistir aí à noite ou a qualquer momento. Janaína, para começar, conte um pouco sobre o Instituto Saber. Ali eu vi no teu currículo a apresentação da Ana. Fale para nós como que funciona o Instituto Saberes. Certo. Então, primeiramente, né, agradecer pelo convite. Foi assim foi um presente, né, vocês entrarem em contato comigo e através de tantas ações que nós desenvolvemos, poder apresentar o Instituto Saberes, né, e todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na região de Ponta Grossa. Okay. Então, o Instituto Saberes é uma organização privada, né, e ela tem o objetivo de fazer, um dos objetivos nossos há 1 ano e meio é fornecer apoio e assessoria às empresas de médio porte, pequeno e médio porte, em relação às práticas de gestão que as grandes empresas possuem, né, e as centenárias que estão aí no mercado. Então, eu e uma das minhas sócias temos essa expertise de 15 anos no mercado, trabalhando as práticas de gestão que existe internacionalmente, que é aplicada nas indústrias, mas nós queremos, do Instituto Saberes, fazer essas práticas nas pequenas e médias empresas. E uma dessas práticas que a gente desenvolve é o processo de seleção afirmativo, que vem de encontro a uma missão que nós temos, né, que é desenvolver as pessoas. E o processo de seleção afirmativo, ele é diferente de um processo de seleção que temos hoje em dia nas empresas,
que é recrutar e selecionar pessoas para manter no mercado dentro da sua organização. O afirmativo, ele vai abranger, dentro desse processo, pessoas que são estigmatizadas da sociedade. Antes a gente dizia minoria, mas elas não a são. Por exemplo, uma pessoa estigmatizada da sociedade com foco no mercado de trabalho, e assim estigmatizado no mercado de trabalho, são as mulheres. Né? Então, os números estão aí. Só crescem. Para confirmar o que eu digo, né? Nós somos a maioria, desde que o IBGE é IBGE, as mulheres são a maioria no Brasil, então não posso dizer que são pessoas que são minorias na sociedade, porque não são. Mas nós somos minorias no mercado de trabalho, nós somos minorias nas lideranças das organizações. Né? Então, esse nosso processo de seleção vem atender a esse público como mulheres, os 50+, que abrange homens e mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né? E está vindo agora uma nova demanda, até por conta da associação, né, comercial e da realidade que Ponta Grossa está vivendo, que é os imigrantes. Né? Então, eles estão sendo alocados e sendo socializados aqui no Brasil, e em Ponta Grossa também está chegando. Então, como fazer essa inserção deles dentro das empresas? Então, a gente não trabalha com integrar na empresa. Né? O que é integrar? É buscar o currículo, é fazer a seleção e colocar ele para trabalhar. Nós realmente fazemos a inclusão. Então, a gente faz a busca, a gente apoia a empresa no processo de seleção, orienta ela sobre o que é essa diversidade que ela vai ter, e acompanha pelo período de 3 meses, que é o período de experiência, tanto o líder daquela pessoa contratada, como a pessoa. Então, nosso especialista, nossas psicólogas, acompanham uma vez ao mês as demandas que eles têm em relação a essa socialização, essa inclusão. E se tem alguma divergência, algum obstáculo, a comunicação se melhora ali, a gente pontua junto à liderança o que precisa acontecer para que realmente a inclusão aconteça, que ele queira ficar na empresa, que esse colaborador queira ficar, e que a empresa também queira absorver como um profissional qualificado. Né? Eu sempre busco frisar, o processo de seleção afirmativa é buscar um profissional qualificado, mas que também seja uma pessoa estigmatizada, porque ela tem maior dificuldade. Então, eu pensei que eu ia ter dificuldades nesse processo, mas não. Quando a gente abre a vaga afirmativa, as pessoas, por exemplo, 50+, as mulheres, elas se candidatam à vaga, porque elas sabem que elas serão bem cuidadas, é isso que eu ouço, serei valorizada. Né? Então, esse um dos nossos trabalhos. Janaína, sabe que isso é bem interessante? Eu vou fazer um comentário e daí você já pode até complementar, Atos, porque é uma questão de umas perguntas minhas aqui para você. Mas a respeito do mercado 50+, é um tópico também que nós vamos abordar na próxima temporada, mas no meu segmento, que eu trabalho com corretora de seguros, então tem uma das nossas companhias de seguros a qual nós trabalhamos, que até foi premiada justamente por conta dessa inclusão, mas especialmente por abrir essas oportunidades para o público feminino 50+. Então, existem premiações para isso que o empresário precisa ficar atento. E falando em empresário e negócios, eu já vou falar com Atos, Ana, depois você conversa com ele. Sobre profissões, sobre negócios, e sobre tudo isso que a Janaína já contextualizou ali, o que você acha sobre os negócios do futuro? Porque eu sei que você é uma pessoa visionária. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, prazer imenso estar aqui. Parabéns a todos vocês pela iniciativa. Eu acho que é fundamental a gente ter espaços assim, onde a gente possa conversar, trazer conteúdo, trazer excelentes informações, ainda mais quando a gente fala para o mundo dos empresários, das empresas. Quando a gente fala em empresários no Brasil, costumo dizer isso, e até nós estávamos numa reunião semana passada, uma das minhas atribuições, eu estou na diretoria, junto até com a Janaína, da CIPG, né, Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, e eu sou hoje diretor de fomento. E nós estávamos numa reunião do comitê de fomento lá, falando exatamente sobre isso, né?
sobre esse papel das empresas, dos empresários. E aí a gente falava, né, que no Brasil é tão interessante porque o empresário ele é tido meio como um vilão, né, como se fosse um grande empresário, aquela pessoa sem coração, aquela pessoa que... E na realidade, no Brasil, só um dado bem importante, 99% das empresas no Brasil são micros, pequenas ou médias empresas, né? Então, assim, como a gente vê na novela, aquele empresário todo poderoso, né, de milhões e bilhões, isso é apenas 1% do que representa as empresas do nosso país. A realidade do nosso país é aquele empresário que tem mais 1, 2 funcionários muitas vezes, trabalha a esposa, né, é a micro ou a pequena empresa, ou até aquelas empresas de médio porte, que já sim tem um número maior, né, de colaboradores. Mas a realidade é uma realidade muito dura do dia a dia. Né? É uma realidade realmente de correr, bater escanteio, cabecear, comemorar, fazer massagem. Todas as posições. Todas as posições, né? E acho que é muito interessante quando a gente abre esse espaço, né, para realmente a gente falar assim, poxa, o que o mercado está precisando? Então, escutando a Janaína é muito interessante, porque realmente o que eu mais escuto, né, na convivência dos empresários hoje é sim uma dificuldade. Poxa, e a coisa que eu mais escuto é: eu não expando mais, eu não cresço mais o meu negócio porque faltam pessoas qualificadas. Falta mão de obra. Né? Então, olha que interessante, né? É algo assim, poxa, peraí, o mercado diz, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de emprego, né? Mulheres de 50 a mais. Então, a gente vem percebendo uma mudança e uma adaptação. O que eu creio, e falando um pouquinho de futuro, para a gente olhar um pouquinho para o nosso presente, vamos chamar de presente a pandemia, né? Eu creio que a pandemia ela foi realmente um marco de catalisação de tudo que já iria acontecer, só que ele acelerou, né? Então, por exemplo, assim, eu já trabalhei em multinacional que, por exemplo, para fazer uma reunião, eu tinha que pegar um voo e ir a São Paulo, eu tinha que fazer isso. Hoje eu não faço mais isso. Pelo exemplo, pela manhã. Toda segunda-feira tem uma empresa que eu atendo em nível nacional, eu dou treinamento de 2 horas em vendas, né? São cerca de 150 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né, onde eu faço online esse treinamento. Né? Então, isso era praticamente impensável, né, antes da pandemia. Hoje parece muito rotineiro e normal se imaginar isso. Né? Então, mudou um pouco as relações. O que eu vejo hoje de futuro? Eu vejo, sim, que nós tivemos o grande boom do online. Isso não vai deixar de existir, é uma realidade. Então, se você que é offline, poxa, o que é offline? Sou uma pessoa boa de relacionamento, mas eu não sei permear no mundo digital. Você precisa urgentemente aprender a fazer isso. Porém, tá tendo um grande movimento disso equalizar. E aí eu vejo que, principalmente de 2025 para frente, vai estar muito equilibrado o misto, que é o quê? O online com o offline. Não basta você ser só bom online, tanto é que aquele grande boom das pessoas que ganharam muito dinheiro, montando coisas na internet, vendendo muito na internet, isso vai existir, sempre vai existir, mas ainda não vai ser mais como isso, porque as pessoas, desde que o ser humano é ser humano, ele precisa do relacionamento, de um veículo diferente, de um formato diferente, mas ele precisa do relacionamento. Em relações a profissões do futuro, eu vejo com muito bons olhos várias informações e várias opções para que você, que tenha capacidade de lidar com pessoas, que tenha capacidade de se relacionar crescendo no mercado. Vou dar um exemplo bem simples. Existem algumas grandes redes de supermercado que perceberam esse movimento, né? Então eu gostei muito do termo que você utilizou, né? Que não são minorias, né? Então, mas são pessoas que são estigmatizadas. Por exemplo, muitas redes de supermercado estão dando oportunidade para pessoas acima de 60 anos, não nem de 50, idosos realmente. Por quê? Porque eles já estão com a sua vida, os seus filhos criados, mas eles muitas vezes necessitam voltar ao mercado ativo, porque a aposentadoria a gente sabe que no Brasil ficou um valor muito baixo, por questão previdenciária, e eles estão voltando muitas vezes para trabalhar no supermercado, porque eles são extremamente gentis, educados, né? Muitas vezes eles não têm aquele pique, mas eles têm outras características, né? Outras soft skills, né? Que são o quê? Comprometimento, pontualidade, gentileza. Então, olha que interessante, né? Então, para atender o público, os supermercados estão vendo, opa, será que não é melhor ter um senhor
de 60 anos do que um menino de 18 anos, 20 anos, que de repente vai estar aqui, eu vou investir, eu vou treinar e daqui a pouco ele já vai querer, não vai querer mais trabalhar aqui porque ele já vai ver outra coisa em tecnologia. Então, isso também para as empresas se torna mais custoso, né? Então, as empresas estão com um olhar muito interessante em relação a esse futuro breve, né, em relação a isso. Então, eu vejo que uma das coisas que nós podemos falar do futuro é essa volta ao passado. É uma coisa meio maluca, né? Falar no futuro, um olhar ao passado, né? Mas é um pouquinho disso. É valorizar algumas coisas que caíram em desuso, como, por exemplo, as palavrinhas mágicas. Se falar talvez para as crianças mais novas, elas não sabem que é isso que os pais pararam de ensinar. Mas eu digo que muitos cursos que eu dou da área de vendas é basicamente para explicar as palavrinhas mágicas. É você ser gentil, atencioso com o consumidor, você fazer a pessoa se sentir especial, fazer a pessoa se sentir única, né? Isso é o que faz a diferença muitas vezes hoje no mercado de vendas e no mercado de trabalho. Muito quando bacana. A gente fala de... Eu só posso contextualizar aqui, deixa eu aproveitar aqui, porque assim, ainda vou pegar o exemplo do mercado segurador, que você comentou, essa questão do acolhimento dos 60+, essa mesma empresa que também foi premiada, ela tem um sistema digital de quando você precisa falar com a seguradora, você vai falar ou vai digitar o seu CPF. E com isso ele já vai identificar quantos anos você tem. Então, se você é do público 50+, 60+, a própria inteligência artificial vai direcionar para um atendente da mesma idade que você. Por quê? Porque vai ter paciência, que é o que você falou, até mesmo a mesma linguagem, né? Porque muitas vezes nós precisamos, outro dia você até comentou que precisa de um dicionário para traduzir a linguagem do mais jovem hoje. Perfeito. E assim, não tem certo e errado, não é verdade? Mas precisamos estar atentos a tudo isso e essa mudança vem para ficar, não é mesmo, Janine? E quando a gente fala mesmo, até o objetivo de ter trazido esses saberes aqui, que quando a gente fala do recrutamento e seleção, que hoje é uma dor nas indústrias principalmente, a maioria dos RHs falam que eles contratam por currículo e demitem por comportamento. Perfeito. E quando a gente pega uma dor de uma empresa dessas, principalmente de grande porte, onde a rotatividade acaba sendo maior ainda porque ninguém tem tempo a perder, a gente vê essa postura, essa questão da imagem, que a gente fala tanto. E o nosso objetivo é justamente isso, a imagem desse currículo, né? Então, hoje, ela tem pontuado dentro da cartela de currículos dela o que você acabou de falar. A paciência, o comprometimento, porque às vezes as ditas minorias que não são mais minorias, elas têm esse comprometimento que às vezes uma cartela de currículo numa agência qualquer não tem, porque eles estão pensando só lá no ganho final, né? E esse comprometimento precisa, principalmente para os resultados da organização. Perfeito. Então a Janaína sabe que desde que eu falei com você a primeira vez sobre isso, eu falei, gente, isso é um trabalho muito legal que precisa ser difundido, porque muitos empresários, seja pequenos, médios ou até grandes, os grandes ainda não vêm por essa cartilha, mas pequeno e médio não sabe que isso existe. Perfeito. E às vezes ele está querendo montar a empresa dele e ele não acha a mão de obra, que também é outro problema muito grande na gestão. Sim, é uma dor muito grande. E aqui ele pode ter, né, que é o caso do nosso amigo que é imigrante, que a gente tem vários. Sim. Eu tenho vários em várias empresas que eu sou atendida e que eles existem imigrantes, que a gente estava conversando esses dias. E o vocabulário dele é diferente, o sorriso dele é diferente, o jeito que ele atende é diferente. Então, essa é a inclusão. Que às vezes o gestor não sabe onde procurar. Né? Perfeito. Ele fala 3 línguas, Sim. Ele tem formação, e ele não está aqui porque ele veio para o mercado de trabalho, ele veio porque realmente ele encontrou oportunidades lá no país dele, estão fugindo de guerras e tal, e estão vindo para cá, mas eles estão vindo com uma formação que está sendo reconhecida pelas universidades, então existem órgãos que estão fazendo esse reconhecimento. Mas assim, é um público extremamente qualificado no que diz a línguas, no que diz a currículo, né? Então, os que são minoria hoje, que é
aquele pessoal que estão naquela idade de força de trabalho, mas que não buscam uma qualificação digital, não buscam habilidades para o mercado de trabalho, realmente vão entrar nesse limbo, porque o mercado de trabalho está exigente realmente em certas habilidades tecnológicas, as software skills e as hardware skills, que o imigrante está vindo, que a pessoa com deficiência tem, porque as tecnologias favoreceram muito o trabalho home office e que elas podem fazer. Então, realmente está sendo bem, não seria dinâmico, mas democrático. As tecnologias tornaram democrático o acesso, né, a essas pessoas. Mas sabe, uma das coisas que eu falo muito, e até os empresários das empresas que a gente atende, eles gostam muito quando eu falo isso, né? Mas o nosso trabalho do dia a dia é ajudar a empresa a performar, numa das empresas que nós temos, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: hoje o que falta, talvez, mais ainda no mercado de trabalho, a maior soft skills do mundo, que eu brinco, que daí eu nominei, né? Eu dei um nome, porque a gente que é do interior tem uma palavra que eu hoje utilizo muito, e faço isso palestra pelo Brasil todo, eu acabo falando, que é a palavra queredeira. Então o pessoal gosta muito de expressar, está faltando isso. O que falta muitas vezes é queredeira, sabe? Aquela gana, aquela vontade, aquela necessidade de vencer na vida. Muitos imigrantes, né? Claro que eles vêm preparados, mas a grande questão, eles vêm com muita queredeira, porque eles não têm muita opção, eles só têm a opção de dar certo ou dar certo, não tem outro caminho, né? Ele precisa daquilo para comer, ele precisa se dar bem num país de língua diferente, então olha a carga que ele vem junto com ele, né? De desafio, de dificuldade, né? Então por isso que os empresários têm se agradado muito em oportunizar, né, para esses imigrantes, porque realmente eles têm uma carga de queredeira muito forte, né? E aí eu sempre digo que a queredeira move o mundo, né? Eu necessariamente, eu brinco sempre, né? Eu sou muito pé duro jogando bola e nunca fui isso muito grande. Eu tenho quase 1,90 m, então eu sou meio desengonçadão, né? Nenhum esporte eu fui muito bom, mas todos os esportes eu sempre tive um certo destaque, porque a minha queredeira, a minha vontade em fazer, em treinar, em me dedicar, em buscar, fazia a diferença. Então, a minha capacidade, né? E aí, claro que daí a gente vai falar um pouquinho. Então, para quem está nos ouvindo, né? O que é esse soft skills, hard skills? Traduzindo para o popular, né? Para quem está nos ouvindo, esse é o nome bonito que deram para dizer assim: o que é hard skills e soft skills? Imagine um celular, né? Hard skills é o aparelho de celular, né? Aquilo que você consegue, realmente as hard skills, você consegue colocar, né, de preparo. Então, assim, por exemplo, todos os cursos que você fez, né, todos os preparos que você tem, né, que vem do exterior, isso são as suas hard skills. E as suas soft skills realmente são aquilo que você tem dentro, né, os teus aplicativos realmente que você tem dentro. Então, é a tua capacidade de comunicação, a tua gentileza, a tua forma de saber tratar pessoas, né, a tua empatia, tudo aquilo que envolve, né, é possível ser desenvolvido também, né, mas não é a tua formação técnica. O grande problema hoje é que grandes profissionais do mercado, e até na indústria 4.0, são 3 coisas que, se você ficar fora, se você não souber fazer, você vai ficar fora do mercado, né? A primeira coisa, né, que eu acho que a Janaína é expert em avaliar isso, mas as 3 coisas que você vai ficar fora do mercado se você não tiver. Número 1, os empresários, as empresas buscam pessoas capazes de solucionar problemas. Então, esse é o primeiro de todos. Número 2, a sua capacidade, boa capacidade da relação interpessoal. Se você não tem capacidade, como bem a Ana falou, a gente é contratado pelas nossas capacidades aparentemente técnicas, nossas habilidades aparentemente técnicas, que nós temos numa entrevista ou num currículo, mas somos normalmente desligados numa empresa pelas nossas incapacidades comportamentais e de relacionamento, né? Então, se você não for uma pessoa que consegue ter boas relações interpessoais, você vai ficar fora do mercado. E a terceira é a capacidade boa de comunicação. E boa capacidade de comunicação não é falar bem. Isso também é uma comunicação, capacidade boa de comunicação. Mas capacidade boa de comunicação é falar e se fazer entendido. O que eu falo, o outro consegue entender. Isso é boa capacidade de comunicação. Dito isso, né, é o que o mercado realmente precisa. Que você seja um profissional com iniciativa e resolva, solucione alguma coisa que você se propõe a fazer,
que você tenha capacidade de se dar bem com as demais pessoas e que você também tenha boa capacidade de comunicação para se fazer claro e fazer as pessoas entenderem o que precisam. Aproveitando o que o Atos comentou, né, na parte nossa aqui de recrutamento e seleção, eu costumo dizer que o Instituto Saberes, ele pega bem esta grande dor do empresário, né? Eu contrato pelo conhecimento técnico e demito pela incompetência comportamental. Então, a nossa avaliação, quando nós fazemos o processo de seleção afirmativo, nós avaliamos, se chama avaliação por competência. Ela é diferente. Então, vou dar um exemplo bem específico, né? Geralmente, os entrevistadores perguntam quais são suas qualidades, Sim. né? E os seus defeitos. Claro, a gente faz essa pergunta, quais são suas qualidades? E a pessoa vai dizer, eu sou comunicativa, eu tenho... vamos pensar o ser comunicativo, que é um dos grandes, né? Desafios aí, buscar profissionais dessa forma. Então, na avaliação por competência, quando ela diz as qualidades, então eu a questiono. Então, me conta uma situação no ambiente de trabalho onde a sua comunicação fez a diferença no negócio. Né? Então, me conta a situação que você fez e qual foi o resultado. Isso é avaliação por competência. Você avalia o comportamento da pessoa em relação ao estresse do trabalho, a comunicação, a agilidade. E aí a gente minimiza essa questão do comportamento. Perfeito. E sempre eu faço alguma questão que tenha a ver com os valores da empresa. Então, se o valor da empresa é engajamento e protagonismo, por exemplo, que tem muitos valores voltados a esse protagonismo de ser autodidata, responsável, ir atrás, proativo. Então, eu sempre faço uma pergunta que seja voltada a isso, né? Me conta uma situação onde você viu um desafio, um problema na empresa e você fez algo para mudar ou uma ideia que você deu, como que você implantou. Então, ali a gente consegue perceber esse comportamento e minimizar, né? E aí apresentamos para o empresário. Então, a nossa avaliação por competência, ela tem alto nível nessas competências, médio nível e baixo, ou seja, não tem nível nenhum nessas competências comportamentais. As técnicas são essas, e acontece muito. De um empresário ficar, pois é, e agora? Porque isso aqui tem muito conhecimento técnico e não tem comportamental, não sabe liderar a equipe. Perfeito. Aí vem um desafio nosso, vou dizer assim para ele, bom, depende do momento que você está vivendo enquanto empresa, quais são os seus planos estratégicos, por que você quer contratar essa pessoa nessa posição? É para atender o quê? É para impulsionar um plano estratégico, é para estruturar o local, ou é para manter o que tem, porque alguém está saindo e eu preciso que mantenha. Então, isso varia muito. Então, são vários fatores que vão ajudar a determinar a situação, né? Perfeito. E aí, esse acompanhamento ao final também, né, desses 3 meses ajuda no trabalho. Mas realmente, e eu sempre digo, né, para os empresários, quando eles estão nessa dúvida, será que é o técnico ou não? Eu digo, olha, competência técnica você ensina, a comportamental não ensina. Você não ensina, ele já vem, não muda. E uma coisa que acho que é bem interessante que acontece com os empresários, uma das coisas que eu escuto muito, uma das nossas empresas que nós trabalhamos, nós temos uma aceleradora de vendas. Né? Então, nós ajudamos empresas, a gente diz que a gente ajuda a empresa a trazer dinheiro novo. Né? Então, a empresa... Para todos os segmentos. Nós temos algumas áreas mais específicas, temos uma outra empresa também que fazemos toda a parte de inteligência para a construção da empresa para se tornar uma franquia. Eu atuei muitos anos numa área de franquia, com franqueadoras, então também é uma das empresas. Mas eu ia contar, o que é muito interessante do que a Janaína estava falando, que os empresários dizem assim, poxa vida, Atos, você fala que tem que qualificar, você fala que eu tenho que preparar as pessoas, e aí 2 coisas bem rápidas que vocês vão ver que é muito curioso. Qual que é a coisa mais comum na área de vendas de acontecer? Então, a equipe tem uma equipe de vendedores. Sim. Você já viu isso na área de seguro, você já viu, ou da história que eu vou contar, todo mundo que está nos assistindo já viu. Aí o que acontece? Tem um líder lá, um gestor, um supervisor da área de vendas, e por algum motivo esse supervisor recebe uma outra proposta, vai embora. A empresa, ela sempre quer valorizar quem está em casa. Só que daí ela não faz um processo efetivo para ver quem tem as aptidões, a capacidade de gerir uma empresa. E por justo, e aí vem a regra da justiça que nem sempre é justa, ou às vezes ela parece justa, mas ela não é eficiente e muito pouco performática, quer fazer o quê? Poxa, vamos dar uma oportunidade para o João, porque ele é o que mais dá tempo aqui na empresa,
e ele é nosso melhor vendedor. O João vende demais. O João é comprometido, o João vende muito, o João arrebenta nas vendas, é nosso melhor vendedor. Ele vende quase 2 vezes o que o segundo lugar vende. E aí, o João, muitos anos como vendedor, o João é dado uma oportunidade. O João fica feliz, barbaridade, e diz assim, conta para a família no almoço de domingo, né, que ele ganhou uma promoção e agora ele vai ser o supervisor da equipe comercial. Porém, a partir da segunda-feira, a vida do João vira um inferno e a dos demais também. Porque o João é muito bom vendedor, mas ele não tem capacidade para gerir pessoas. Ele não tem essas aptidões, ele não foi preparado para isso. E aí, passados-se 2, 3 meses, a empresa tem um grande pepino nas mãos. Porque o João nem é bom gestor e também perdeu-se um grande vendedor, ou melhor, que tinha, que vendia 2, 3 vezes o que vendia o segundo lugar. Então, né, olha que erro que é a escolha de um profissional. E aí, emendando essa historinha, o que o empresário mais me diz assim, Atos, você diz que tem que preparar, que tem que treinar, mas veja bem, Atos, eu gasto, eu treino, eu qualifico, aí ele fica bom um tempo, né? E daí o que acontece? Ele vai embora. Daí sabe o que eu respondo? Graças a Deus. Graças a Deus. Daí ele fala assim, mas como assim, graças a Deus? Eu que treinei, e daí vai embora, você está falando graças a Deus? Eu falo assim, não, graças a Deus, se você treinou, ele não era bom, você treinou, ele ficou bom, te deu resultado um tempo e foi embora, ótimo. O pior não é isso, o que te traz prejuízo não é isso. Ele diz, como não é? Falo, o que te traz prejuízo é você não treinar e manter quem está ruim com você, porque esse não vai embora. Esse é caro, esse vai atender teu cliente mal, daí eles param, é verdade, faz sentido, vamos qualificar. Então, qualificar pessoas é fundamental. Ele está parado, porque está cômodo, né? Aquele que não quer se qualificar, que não quer melhorar, ele está parado. Manter alguém ruim é caro. É caro, exatamente. Isso é caro, de verdade. E para nós, se imagina. Né? E para nós que nós estamos aqui falando para gestores, para empresários, essa contextualização, eu tenho certeza que todos vivenciam na sua empresa e ainda assim, às vezes, essa pessoa ainda é familiar. Porque você comentou isso, que o projeto é para pequenas e médias empresas. A nossa conversa aqui no programa Imagem Segura também tem esse foco, porque a nossa ideia, Atos, é pavimentar, é mostrar, Janaína, para eles que é possível aplicar o que as grandes incorporações utilizam. Perfeito. É porque antes de ser grande, elas eram pequenas. Exato. Sim. E o que elas fizeram para chegar lá, né? Perfeito. Você falou de empresas centenárias e um dos Isso. nossos focos até, inclusive, foi outro dia também, numa conversa nossa, é entender o que está dando certo para as empresas centenárias. E você que é centenário, venha nos procurar, porque você vai sentar aqui no nosso sofá conversar conosco. E é justamente isso, quando a gente fala, hoje uma das dores também, muitas deixam de crescer, chegam no limite, as pequenas e as micros, elas deixam de crescer porque elas não querem contratar. Que também cai no episódio passado, que elas não querem pagar o imposto, elas não querem se estruturar. E essa parte dos recursos humanos, ela também vem muito na estrutura, no planejamento, na gestão, onde que elas querem chegar. Então é tudo isso que a gente quis trazer vocês dois aqui para contextualizar justamente isso, o que é ter essa imagem segura, que faz parte do autoconhecimento, da empresa se conhecer, saber aonde que ela quer chegar, saber quem que ela quer ter na equipe dela. Né? E às vezes uma vivência através de você e do teu trabalho, o quanto ela não cresce em cultura, fundamental, em participações, e ela dá um passo a mais. Ela não precisa necessariamente. Ana, sabe, o trabalho da Janaína, gente, ele é fundamental, principalmente na empresa, quando você precisa realmente selecionar e escolher alguém para liderar o teu processo. Eu trabalho na parte já de formação, né? Uma das nossas empresas é de treinamento para a formação de líderes, né? Então eu trabalho nesse desenvolvimento de lideranças. Por quê? Porque muitas vezes você tem alguém dentro da sua empresa, eu faço para algumas indústrias hoje, por exemplo, que tiveram pessoas que começaram lá da base, né? Começaram lá no chão de fábrica muitas vezes e foram galgando, foram crescendo, eles foram estudando, foram fazer um curso superior, mas eles ainda não se prepararam para ser líder. Então, eu desenvolvo mentorias de liderança. Então, eu tenho ativamente, pelo menos 3 casos hoje que eu estou em curso, formando esses mentores, esses líderes das empresas, para eles alcançarem
galgarem né? Como que eu vou lidar com algumas coisas? Como que eu vou fazer uma reunião de feedback? Como que eu vou liderar? Como que eu vou mostrar para minha equipe, né? Então isso é preparo, né? Mas olha que interessante, eu tinha 16 anos de idade e eu sempre conto essa historinha porque eu acho ela muito valiosa. O Antônio Emílio de Moraes, dono da Votorantim, já falecido, tal, mas foi um exemplo, né, de grande empresário, tal. O Antônio Emílio de Moraes, eu estava passando pela televisão e me chamou a atenção uma entrevista. Antigamente via muita entrevista do Amaury Júnior, só antigão, mais de 46 anos a gente tem essas referências, né? Mas eu estava passando e vi uma entrevista dele e ele disse assim: eu passei a ganhar mais dinheiro na vida quando eu entendi duas coisas. Olha que interessante. A primeira, que nunca ninguém vai fazer igual eu faço. Ele falou que ele sofria muito porque ele queria que as pessoas fizessem igual ele. Então ele era intransigente. Ele ficava muito irritado porque as pessoas não têm minha cabeça, as pessoas não fazem como eu faço. E ele se irritava muito. E ele entendeu: nunca ninguém vai fazer igual eu faço. As pessoas podem fazer melhor ou pior do que eu. Igual nunca. Interessante. Ele falou, e a segunda coisa tem a ver com a primeira, e aí fez eu melhorar e crescer. Que foi, já que as pessoas não vão fazer igual eu faço, elas podem fazer melhor ou pior, é inteligente eu pensar que eu preciso contratar pessoas melhores do que eu. Sim. Eu preciso trazer gente muito qualificada. Isso pode ser uma consultoria, pode ser uma terceirizada, pode ser uma empresa que venha fazer o teu processo de seleção ainda quando não é para nem contratar alguém de fora, para qualificar alguém, mapear quem daquelas pessoas que eu acredito que tem potencial de liderança, eu posso desenvolver um trabalho, ou ainda trazer um profissional de fora que seja realmente diferenciado. Puxa, eu senti que eu estou limitado, mas eu não tenho que ter medo, eu sou o dono da empresa. Eu tenho que trazer alguém que seja muito competente e muito capacitado. E aí que você começa realmente a montar um time muito forte. Né? E essa parte desse recrutamento, desse planejamento que a gente quis trazer aqui dos recursos humanos, principalmente para agregar nessas gestões, é que a gente vê que a gente é muito perdido aonde que a gente vai achar. Sim. E hoje a indicação nesse contexto, ela já não vale tanto Sim. quanto valia antigamente. Sim. Né? Às vezes a gente não pode só ter uma indicação, porque a gente acaba ficando muito vulnerável a uma indicação. Perfeito. A pessoa pode até, não dizendo que ela não é boa, mas às vezes ela não é boa para trabalhar conosco. Então a gente não precisa perder tanto tempo assim. Então, agregou. É verdade. Eu tenho duas questões assim que vocês comentaram, que é a questão uma das soluções que a gente apresenta, que as grandes utilizam, as centenárias utilizam para esse grande dor que é eu pegar uma pessoa muito boa em vendas e subir, né? E aí eu perco um grande vendedor e contrato um péssimo gestor, né? Tem duas caminhos que elas podem seguir. O primeiro é fazer um programa interno de liderança, contratar um treinamento, Sim. uma empresa de treinamentos, por exemplo, de formação e mentoria, ou abrir assim, olha, nós estamos com um programa de lideranças, contrata, por exemplo, a assessoria, né, o trabalho Sim. do Atos, e aí a pessoa que se inscreveu, ou seja, eu tenho a intenção, a queredeira, Sim. e daí pode ser aquele pior vendedor, Sim. porque ele sabe o quê? Gerenciar a equipe? Sim. Ele não sabe vender direito, mas ele entende de vendas. Sim. Aí você pega essa pessoa e transforma em um grande líder. A segunda muitas vezes, contratar uma pessoa como um assistente comercial, por exemplo, que já tem a competência de gestão e vai fazer a ponte entre esse excelente vendedor que é gerente, Perfeito. Já está como gerente ali, ele é excelente vendedor, mas péssimo com a equipe, então ele faz esse filtro, esse assistente que vai trabalhar com a equipe. Perfeito. Então é uma outra contratação que pode fazer. Mas esse é um dos caminhos que as grandes fazem. Sim. Em relação a essa dor que você comentou, né, das empresas quererem crescer, elas até querem, mas não tem mão de obra qualificada. Gente, vou dizer uma coisa para vocês que tem coisa pior aí. Que a pior é o seguinte, ela olhar e falar assim, viu, eu não consegui expandir para outras cidades porque eu não tive tempo. Porque eu estou aqui no operacional. Que é a grande maioria dos empreendedores. Sim. É a grande maioria, que é essa dor que você apresentou ali. Porque nós, enquanto líderes, assim, ninguém faz igual a gente, né? Sim. Então a gente quer fazer tudo. E eu digo daí, na estruturação da estruturação da empresa como um todo, mas com foco no RH, que a gente utiliza a ferramenta Workforce Planning, a adequação, o planejamento da força de trabalho, nós mostramos para esse líder, olha, qual é a função de você enquanto gestor. Perfeito. Não é
projetar o seu negócio, não é ir prospectar com o cliente, entender do ecossistema, pensar na empresa mais para frente. Isso. E o que você vai deixar agora para uma pessoa que... Não, mas essa pessoa que está indo... Não, mas não é essa pessoa que está indo. Eu estou falando da posição abaixo de você. Perfeito. Essa posição abaixo de Desenhar você. é muito bem claro, né? Exatamente. Que tanta gente essa fala da pessoa vai sucessão. fazer? E é como é difícil, né? Como é muito difícil você mudar isso, porque assim, se a gente, até nós criamos, Jana, eu acho que até com outra oportunidade eu vou te mostrar, é muito bacana, que a gente criou 3Gs, né? Então, quando você imagina num negócio, né? Qualquer negócio, ele tem três níveis de gestão, né? Então, você tem lá embaixo na pirâmide o operacional, o gerencial, o tático e o estratégico. E aí nós criamos os 3Gs, que é algo que é uma brincadeira, mas que cai muito na cabeça do empresário para ele entender, porque é muito difícil você deixar de fazer algumas coisas que você está tão acostumado a fazer, que é teu olho, teu jeito, e confiar que alguém faça, né? Mas isso é operacional muitas vezes, ou é gerencial, né? E quem que está no estratégico? Então a gente sempre diz o seguinte, quando diz que não tem tempo, eu digo assim, ó, se você tiver, né, no operacional, então vamos imaginar aqui, né? Nós estamos no estúdio, né? Então, parabéns pela equipe, né? Fantástico que a gente chegou, toda a recepção, né? Um coffee maravilhoso, parabéns assim, por tudo que vocês pensaram, né? Mas existe alguém que está lá, uma empresa fazendo o operacional da recepção, né? Existe alguém que está aqui agora cuidando do relógio, cuidando da iluminação, cuidando, né? Tem todo isso. Tem alguém que está gerenciando esse processo como um todo, né? E tem alguém que pensou o estratégico, que tem que ficar pensando nisso, como que vai funcionar, tal. Então, veja, a gente muitas vezes está em todas as áreas. Mas o que é esses 3Gs? Eu digo o seguinte, se você ficar muito tempo no operacional, você vai fazer o primeiro G, que é o quê? Você vai estar lá e você vai girar dinheiro. Como assim? Você se envolve tanto que você só vê o dinheiro que você está girando. Eu pago conta, eu faço aqui, mas você não está olhando todo. Você só gira. Gira, e daí a pessoa fala, cadê meu dinheiro? É porque você só está no operacional, você só está girando. Aí eu consegui subir um pouquinho o nível. Eu começo a trabalhar mais no gerencial. Bacana, você já está com um olhar diferente. Aí você começa a ver o que precisa melhorar, tal. Aí o que você começa a fazer? Você faz o segundo G, que você gera dinheiro. Você fala, preciso investir mais, vamos fazer uma reforma. Daí o pessoal da construtora vai ganhar dinheiro. Eu preciso melhorar a minha estrutura, o pessoal da identidade visual comunicação vai ganhar dinheiro. Eu preciso contratar mais gente vai ganhar salário, vai ganhar dinheiro. Então você está gerando dinheiro para todo mundo, mas você não está vendo o teu dinheiro de verdade. Quando que você passa ao terceiro G, que é o G de ganhar dinheiro? Você só ganha dinheiro quando você consegue ter pessoas no teu operacional que você confia. Estruturar o teu gerencial, que essas pessoas vão comandar muitas vezes o teu negócio. E você vai estar aqui pensando, que tipo que o meu negócio tem que ir? O que eu posso encontrar de oportunidade? Quem que eu posso trazer? Como que eu posso prospectar esse tipo de cliente? Isso, quando você está no estratégico, é que você começa verdadeiramente a ganhar dinheiro. Então, muitos empresários falam, puxa, é a pura verdade. Eu passei isso na minha vida, passo ainda nas minhas empresas. Quando eu vejo que eu estou muito no operacional, eu falo, opa, peraí, vamos parar uma pausa, vamos repensar o negócio, vamos para o estratégico. E claro que tem negócio que dá certo. Eu tive negócios que já não deram certo, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, mas normalmente é porque eu abandonei o estratégico. E aí o estratégico mudou até o tempo, encurtou o tempo, né? Sim. Do estratégico. Com certeza. Sim. 3 anos no máximo, pelo menos, os trabalhos que a gente realiza do planejamento estratégico, 3 anos no máximo, já com plano de contingência, assim, de que se der alguma coisa errada, e as coisas erradas que geralmente acontecem no Brasil, como greve dos caminhoneiros, tudo tá dentro desse plano estratégico, é o plano B, e se pensar acima de 5 anos, eu falei, não, 3 anos, e o tático é por ano, né? E o operacional é semestral, e você consegue acompanhar. Eu brinco, Jana, eu falo que no Brasil existe, normalmente existe curto, médio e longo prazo, né? No Brasil existe o longo, médio, curto, curtíssimo prazo e para ontem. Né? Imediato. Então, para ontem, né? Não é nem imediato, né? É para ontem, né? Então, no Brasil, a gente tem que performar muitas vezes, né, nesses caminhos, né? É célere, né? Eu estou vendo na nossa conversa aqui que é rápido esse momento de fazer essas adequações, essas adaptações. Você acabou de falar que 5 anos já está longe, já é muito tempo, e que o conceito do certo e errado, aplicar
um planejamento para ver se funciona e se está girando e se precisa corrigir, também tem que ser dentro desse prazo desses 3 anos. Nós falamos muito também sobre equipe multidisciplinar nos 2 sentidos e foi muito enriquecedor realmente essa conversa aqui. Mas, Janaína, eu quero que você comente para nós a respeito de um assunto que trouxe no teu currículo ali, que é a responsabilidade social empresarial, porque nós já estamos falando de equipes multidisciplinares, da chegada de pessoas que já não são mais minorias, agora como que eu também me refiro a essas pessoas, e eu acredito que vem tudo dentro dessa questão da responsabilidade social e empresarial, que é o trabalho que você exerce também. Tá certo. Tanto a responsabilidade social que eu vou falar agora e tudo que a gente falou de plano estratégico, de ações, eu vejo que as pequenas e as médias, elas têm um grande facilitador do que das grandes, porque a grande não consegue mudar rapidamente. As pequenas e médias, sim. Então, isso é um facilitador até de implantação desses sistemas que eu percebi. A responsabilidade social, com foco no empresarial, quando se fala responsabilidade social, então conceito do ecossistema como um todo, a comunidade, as empresas, as instituições de ensino, as instituições regulamentadoras e tudo mais. Quando eu falo responsabilidade social empresarial, então eu vou focar no nicho das empresas, né? Aquelas que geram capital e contratam pessoas. Então, dentro da responsabilidade social empresarial, nós temos, eu vou pegar um case para explicar sobre isso, a própria CPG, a Associação Comercial. A Associação Comercial de Ponta Grossa, Industrial de Ponta Grossa, ela veio de encontro à responsabilidade social, buscar um profissional desta área por conta de uma demanda social, até econômica, que é o ESG, que provavelmente você deve ter ouvido falar, Sim. Que é vamos dizer assim, o catalisador de tantas ações. Ele veio bem forte com a pandemia, aonde a ONU fez essa proposta aí para as grandes empresas financeiras, como fazer com que gere capital, gere dinheiro, as ações de ambiental, social e governança, Sim. porque isso está prejudicando o nosso planeta, né? E daqui a pouco não vai ter dinheiro para circular. Então, veio esse de encontro. Aí, a CPG, então, fazendo o seu relatório de RI, né, que é o nosso relatório de responsabilidade ambiental, veio com algumas demandas. Por exemplo, nós precisamos atender a nossa comunidade. Que ações sociais nós fazemos? Quando se fala de ESG, ele dá dentro da norma de responsabilidade social, existe uma norma, uma prática, na verdade, que a BNT determina, que é uma prática de responsabilidade de ESG, e daí dentro dela tem ações de responsabilidade social, né? Dentro dessas ações, eles propõem ações internas e externas. E aí o pequeno e o médio vão dizer, nossa, eu nunca vou fazer isso. Até nós temos o nosso comitê de ESG, que são grandes empresas que estão lá dentro, e a gente quer que as pequenas entrem, porque elas já fazem essa prática, né? Então, o que é a prática de responsabilidade social empresarial? É você entregar, primeiro, o interno, entregar aquilo que você... expor aquilo que você já entrega. Então, se você tem no seu RH atualizado o e-social, todos estão registrados, todos têm os seus contratos de trabalho. Então, você já pratica responsabilidade social empresarial interna? Você tem uma mão de obra qualificada, mas uma mão de obra corretamente contratada. Sim. Né? Então, o mínimo, é o feijão com arroz que você tem que fazer, que mantém você com as portas abertas, né? Então, faz isso. Aí, como que eu faço para manter essas pessoas lá dentro? Então, eu pratico ações de responsabilidade social para manter meus funcionários, reter talentos, treinamentos. Perfeito. Sim. Fomentar as mulheres na liderança, né? Sim. Isso é práticas internas. Veja, são ações tão Simples. mínimas, custo. às vezes, Necessárias, sem né? custo nenhum para uma empresa, Sem e custo. seja ela, não precisa ser grande, ela pode ser, e às Sim. vezes as pessoas, os empresários pequenos, eles não têm essa visão. As pequenas, elas já fazem, colocar os seus
a PCMSO, vamos dizer assim, Aham. que são os documentos Os programas da medicina ocupacional. em dia, Uhum. os treinamentos obrigatórios em dia. Isso é responsabilidade social empresarial. É fornecer EPIs e fazer o pessoal treinar e utilizar para que ele volte inteiro para casa. Responsabilidade social Um empresarial. seguro, né? Exatamente. Um seguro Um seguro de vida para os seus colaboradores. Isso são coisas muito... Isso eu ia importantes. comentar porque nós estamos falando assim um pouco agora, um pouco mais técnico, e é uma sopa de letrinhas, né? Sim. Vamos lá. ESG, ESG, PCMSO, né? Então, o que Verdade. acontece disso tudo aqui nessa conversa nossa é facilitar e dar voz a isso. Porque as pessoas muitas vezes deixam de deixar em evidência isso tudo que você acabou de comentar, e no fundo a minha Já fazem, muitas empresa, vezes. que até mesmo uma home office, mas eu também contrato pessoas que trabalham no digital, por exemplo, né? Eu aplico essas boas práticas de responsabilidade social, né? Perfeito. O ESG eu já estou praticando muitas vezes sem esse conhecimento. E hoje aqui você está tendo esse conhecimento. Atos, e nós estamos falando bastante aqui disso tudo, e você falou assim, eu tenho, até citou a tua idade, sou mais antigão, eu acho que não, né? Mas assim, falando disso, então na atualidade, o que mais, eu quero sair um pouco desse contexto todo para nós já irmos aí para a nossa parte final da nossa conversa, mas aquilo que mais te incomoda hoje no mundo, você tem alguma coisa no ramo empresarial que possa trazer como melhoria para quem está nos vendo hoje? Bem, essa é uma pergunta, excelente pergunta. Eu creio que é uma resposta muito particular, né? O que eu vejo é que nunca o mundo foi tão democrático do ponto de vista de você desenvolver as coisas. Veja, por que eu falo isso? Eu falo porque nós somos de uma geração, e eu brinquei, né? Eu tenho 46 anos, mas nós somos uma geração que nós ficávamos na frente de uma televisão, né, quando crianças, recebendo conteúdo, mas muito direcionado esse conteúdo. Então, a mãe da gente colocava ali, a gente reclama às vezes que os filhos ficam 7, 8 horas, às vezes na internet ou no celular, mas a gente também ficava horas na frente da televisão. Sim. E recebendo um conteúdo, sem poder interagir, e mais, sem poder fazer uma diferença naquele conteúdo. Então era só um conteúdo de absorção. Hoje, qualquer pessoa de qualquer idade pode produzir o seu conteúdo. Eu acho isso fantástico, eu acho isso sensacional. Então, não à toa que você tem 14, 15 anos de idade e pessoas, jovens que já estão ganhando fortunas. Porque eles tiveram, um chipzinho diferente e tiveram coragem para fazer as coisas. Então, eu gosto muito de um olhar que tem, e a gente falando sobre isso, e é um olhar para o futuro e para o nosso momento também, dizendo o seguinte, que antigamente o forte vencia o fraco. Então vamos imaginar, mas hoje não é mais assim. Hoje é o rápido que vence o lento. Então vamos entender isso? Vamos imaginar, antigamente, você olhava para uma instituição bancária, não tinha como você ser maior que Bradesco, Itaú, não tinha como você ser maior que eles. Porém, o banco que mais cresceu nos últimos tempos chama-se Nubank, né? Que é uma plataforma que era pequenininha, começou dentro de casa, né? E que começaram a fazer o quê? Por quê? Muita velocidade de entrega. O consumidor ele não quer mais, não importa tanto mais, não que as marcas não tenham ainda valor, ainda as têm, né? Mas não a mesma força que existia antigamente. Né? Por quê? Porque eu quero quem resolva a minha vida. Não importa se o nome vai ser Itaú, Bradesco ou Banco do João. Não importa. Se o Banco do João for mais ágil, mais rápido e facilitar a minha vida, é com ele que eu faço o negócio. Né? Então, dentro deste olhar, o que me incomoda hoje é que quem é mais velho ainda tem muita relutância em se arriscar com o que é mais novo. Né? Então, por isso que a Ana, quando me contou, eu falei, Ana, vai mesmo, faz, nós somos amigos de infância, faz, mete as caras, vai, porque é isso mesmo, tal, porque eu também tenho as minhas travas, os meus medos, as minhas dificuldades, né? Porque nós somos muito bons no offline, mas com muita dificuldade ainda no online, não é verdade? E eu falei, e ao contrário também, o jovem, muitas vezes, ele é muito relutante a fazer o offline, a fazer o contato, liga para a pizzaria, não quero falar, quero mandar mensagem. Então, quem que vai ser o grande profissional que vai ganhar muita grana
a partir de agora, cada vez mais? É aquele que volta no começo da conversa, é aquele que conseguir ter entendimento das duas coisas, o equilíbrio, sabe? Eu consigo permear aqui, eu consigo fazer ali, eu consigo, sabe? Eu consigo falar com os dois públicos, que é o que acontece muito forte hoje dentro das empresas, que são os choques de gerações, que dá outro podcast, não vou nem entrar nesse assunto hoje, vamos conversar um dia sobre isso, mas não temos tempo para isso. Mas então o que mais me incomoda hoje é assim, e aí quando você passa dos 40, e quem está aí sabe o que eu vou falar é verdade, você começa a pensar, qual o teu legado? O que eu vou deixar para o mundo? Né? Então a gente começa a perder os pais, os avós muitas vezes já se foram, começa a perder os pais, as perdas começam a se intensificar. E aí você começa a dizer assim, daqui a pouco eu vou. Sim. Eu falo que eu vou até 123, né? Então vou longe. Deus abençoe. Mas a gente fica pensando, e o que eu vou deixar? Então, como mensagem final, não sei, acho que a gente está se caminhando para o final, eu escutei um dia e é como eu procuro tocar a minha vida hoje. Eu escutei de um senhor, eu gosto muito de ouvir as pessoas de muita idade. E ele disse assim, Atos, a gente tem que procurar acordar, desde o nosso acordar ao dormir, a gente tem que procurar ser para as pessoas de um jeito onde quando você não estiver mais aqui, olha só que interessante, quando você não estiver mais aqui sobre a face da terra, alguém vai estender a mão para um filho ou para um neto seu, só por ser seu filho ou seu neto. Daí eu falei, mas por que não está mais aqui? Porque, né? Ele falou, porque se você estiver aqui, talvez a pessoa retribua ainda para você ficar sabendo, como forma de agradecimento, algum interesse. Se você não estiver mais aqui e a pessoa fizer para um filho ou para um neto seu, é porque realmente você fez diferença por onde você passou. Você realmente ajudou pessoas e fez a diferença na vida das pessoas. Então, é um pouquinho disso que a gente, hoje, por isso que às vezes você ajudar uma pessoa a conquistar um emprego, eu estava ali fora, a Ana brincou comigo, né? Eu estava falando com a moça ali, né, do coffee, eu já estava dando uns palpites para ela, teu negócio, você vai fazer isso, então... Por quê? Porque eu acho que eu posso ajudar com o que é o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que eu não posso guardar, eu tenho que compartilhar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco disso que eu procuro viver a vida hoje. É justamente isso, né? O programa em si hoje trouxe, foi um episódio super enriquecedor, porque a gente não quer falar dos negócios, a gente quer falar o que os negócios podem sim fazer diferença uns nos outros. Sim. E hoje vocês trouxeram 2 temas que se entrelaçam, mas que são completamente diferentes para a gente dar voz a isso. Porque tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que não sabia do potencial de uma empresa que nem a sua e nem saber que pode vir a contratar pessoas que nem essa e que isso vai trazer uma responsabilidade social e um crescimento muito grande para a empresa dela, né? E com tudo que você falou, contextualizando, é o que a gente sempre fala, como a importância de ter seguros, de cuidar desse seguro, que seguro, a gente trouxe essa imagem segura, eu e Patrícia, porque seguro não é só de carro e patrimônio. Não. O seguro é da gente, é da nossa imagem, é da nossa empresa, é dos nossos colaboradores. Foi muito legal ver você pontuar que a responsabilidade social também entra na segurança. Perfeito. Então isso é muito sério, é isso que a gente quer dar voz a isso tudo. Então, obrigado por vocês estarem aqui conosco e foi muito satisfatório essa conversa. E até eu já tive várias ideias, porque eu tô quieta pensando. O que eu ainda quero comentar aqui, o Atos falou muito bem, é que antes de ele entrar aqui para fazer o bate-papo conosco, ele estava lá no café com a recepção e já colocou um pitaco. E é sobre isso que nós falamos muito, porque tudo isso tem uma questão da imagem, da marca pessoal, é aquilo da experiência. Então, quando nossos convidados vão chegando, é essa experiência. Total. Mas as conexões, e você usou uma palavra que eu gosto bastante, que é ecossistema, e é para isso que veio o nosso programa Imagem Segura. É para que todos os empresários que façam parte, que sentem bater esse bate-papo aqui conosco, também tenham essas conexões,
que pode ser que não faça negócio comigo Sim. antes, mas vai fazer com a Janaína, Perfeito. vai fazer com a Andréia que está lá servindo o café para nós, né? E depois, lá na conversa com ela, vai entender que faz sentido fazer um negócio comigo e depois aplicar as estratégias de treinamento para estabelecimento da imagem, que a Ana trabalha muito forte isso, né, Ana? Então, acho que o nosso bate-papo hoje agregou demais, nós estamos muito felizes por isso. Muito E feliz fazer negócio, né? Acho que é bem importante. E fazer negócio é algo do bem. Né? Quando eu abro oportunidade para você, que nem eu estou conversando aqui com a Jana, a gente é companheiro de diretoria do SPG, a gente faz aniversário no mesmo dia, a gente brinca, a gente tem uma série 23 de julho, que é bem raro eu conhecer alguém brincando. Né? Eu sou 7 e 8. Também, Jana? Nossa, nascemos no mesmo dia, Jana, na mesma maternidade, vizinho de maternidade. Todo mundo sabe a idade de todo mundo aqui hoje. Então, olha só que interessante. Mas assim, fazer negócios, né, é você oportunizar ao outro a oportunidade de trazer uma solução. Quando eu abro uma porta para você, eu estou ajudando você a entregar uma solução para mais alguém. Né? E às vezes as pessoas olham de maneira errada, vou fazer negócio. Não, é sensacional você oportunizar que a gente realmente... Então, parabéns mais uma vez pelo programa, por vocês fazerem esse ambiente. Eu sempre digo que tudo se cresce no ambiente, quando a gente propicia a discussão, o diálogo, alguém nos assiste, né, conversa, troca. Eu tenho certeza que a Jana me falou algumas coisas que já me deram insights aqui, vocês também, que eu posso amanhã depois fazer parceria com ela, com vocês. Negócios são para realmente desenvolver. Eu acho que nós no Brasil precisamos aprender. Nós somos muito novos ainda. Pararam para pensar que os chineses, né, por que os chineses estão dominando o mundo? Por que os árabes, né, os judeus dominaram sempre as relações comerciais? Porque eles são milenares. Nós temos apenas um pouco mais de 500 anos aprendendo a fazer comércio, aprendendo a fazer negócio. Então nós somos muito novos ainda, mas temos muito a aprender. E é com cabeças pensantes, gente que tem vontade, tem queredeira, que a gente vai fazer isso acontecer. E é muito interessante isso que você falou de partilhar os trabalhos, porque... Se você for ver os outros episódios que a gente gravou, todos eles se entrelaçam entre si. Sim. Então, muitas das coisas que foram faladas hoje aqui nessa conversa já foram faladas no anteriormente, e lá, sem saber de vocês, elas também deram um pitaco no trabalho de vocês. Olha que legal. Então, quer dizer, isso tudo, você falando de ambientes, tem um dos episódios lá para frente que é sobre esses ambientes, que hoje a gente que trabalha, a gente precisa saber aonde que a gente está inserido. Então, e tudo é um ecossistema mesmo que vai se integrando, né? É um ecossistema mesmo. E não tem como você imaginar, né? A Janaína cuida de recrutamento, de toda essa parte de encontrar pessoas. E eu brinco, quem que não precisa encontrar as pessoas ideais? E uma das minhas empresas é vendas, atrair dinheiro novo para todas as empresas. Quem não precisa vender mais hoje? Né? Então, olha como é interessante. Um vai puxando para o outro, a gente vai realmente... nos convidados. Parabéns. E quando a Atos A gente acertou na dupla. Os 123 anos, nós também temos um episódio que vai falar sobre saúde, nutrição, porque tudo isso cabe para o empresário. Muito legal. Negócios, eu também gostaria de deixar assim que negócios, para mim, hoje, é um ato de fé. Né? Quando você negocia, quando a gente trabalha junto para desenvolver um projeto das nossas empresas em parceria, é um ato de fé. Eu acredito em você, eu acredito que o mercado vai aceitar, eu acredito que vou ter mão de obra especializada para me ajudar nisso e pessoas confiantes para comprar. Então, fazer negócios para mim é um ato de fé. E estar com vocês assim também foi um ato de fé, de acreditar. Mas viu, foi pegando esse gancho de você, quando o Imagem Segura ainda estava no papel, foi muito falado sobre isso. Sobre esse ato de fé, ou seja lá o que for, que cada um tem uma crença, cada um acredita numa coisa. A gente sempre falava sobre isso. A Patrícia falava assim, quem vão ser nossos parceiros? Vão ser pessoas que acreditem na gente e que a gente acredite nelas. Então, hoje vocês estarem aqui e as outras que já estiveram e os outros que estarão são escolhidos a Deus. Então, obrigado, me sinto honrado. Tá bem dedinho mesmo. Por quê? Porque são pessoas que partilham de mesmas virtudes, de mesmos valores,
que os seus empreendimentos têm essa imagem segura que a gente tanto fala. Então, assim, lógico que a gente queria que esse sofá fosse gigante, né? Mas a gente está proibida de ter muitas pessoas aqui dentro, né? Então, a gente tem que trazer um para que pode, né? E a gente justamente porque tem muita gente que ainda vai passar por aqui, quem já passou, tem justamente esse ato, né, de comungar dessas mesas. Obrigado, me sinto honrado, obrigado, Deus abençoe muito cada vez mais, que Jesus derrame muitas bênçãos ainda mais nesse programa, na vida de cada um de vocês, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo sempre tem um propósito. Eu creio muito na mão de... Eu falo, né, que aí é fé, como você estava falando, eu digo que não existem coincidências. Se você está assistindo esse programa, alguma coisa vai lhe ajudar. Eu digo que existem, para mim, não coincidências, mas jesuscidências. Eu sempre acredito que a mão de Deus, ela vai sempre para a vida das pessoas, é um momento entre a palavra certinha, porque é Deus, a maneira que Ele mais se agrada de conversar, de mostrar a Ele aqui na Terra, é através de nós mesmos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez, gratidão pelo convite. Vocês obrigado. Também. Né? E assim, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Então, se vocês querem, compartilhem com a gente tudo isso, compartilhem as nossas plataformas, vocês também estão tendo acesso a tudo isso, então a gente quer que vocês cada vez mais acessem isso para que tenham nos seus estabelecimentos uma imagem segura, porque o conteúdo que a gente tem aqui, né, Paty, é além de nós e através de nós. Não esqueça do nosso cupom. E o nosso cupom também, já ia esquecendo. Então, nós estamos com um cupom que é PS e TEMP 24, que é Programa Imagem Segura, primeira temporada 24, que dá acessos aos nossos serviços, né, aos nossos cupons de serviço, aos serviços dos nossos patrocinadores também. Então, a gente está à disposição para que vocês tenham acesso a tudo isso, né, conosco. É isso aí. Então, encerramos agora esse episódio. Foi muito agradável estar com vocês hoje. E tudo pode, além de nós. Muito obrigada.